produção e exportação de café. No segundo reinado, que era quando Dom Pedro II reinava, na segunda metade do século XIX, o café ele se tornou o principal produto agrícola brasileiro, que fez gerar uma série de transformações muito importantes para aquela época. O café que era produzido aqui no Brasil, ele era na verdade produzido para exportação, para ser vendido em outros países. Grande parte desse café ele era produzido no Vale do Rio Paraíba do Sul, que hoje em dia são as cidades de Piraí, Valência, entre outras no estado do Rio de Janeiro. Mas como e por que esse café era produzido? Esse café ele era produzido para ser vendido internacionalmente. Ele era produzido em grandes fazendas, que eram nomeadas de latifúndio e que usavam a mão de obra escrava. Assim a gente já entende que quando aumentava a demanda desse café, aumentava a mão de obra e automaticamente aumentava a procura pelos escravos. Nessa época do café existiam os grupos de cafeicultores, as elites, né? 3 pessoas importantes que fizeram parte dessas elites eram o Isley Mauá, por exemplo, o Brito Braga, o Joaquim José de Souza, que fizeram um papel muito importante naquela época. Com todo o sucesso de venda desse café, esse grupo de cafeicultores, eles se tornaram um grupo político muito importante e eles influenciavam muito na decisão política daquela época. Esse grupo de cafeicultores, eles foram enriquecendo, aumentando como figura política e assim ocupando muitos cargos importantes. O imperador, inclusive, para não perder o controle da época, ele dava a alguns deles os títulos de nobreza, como os barões do café. E assim, eles se sentiam honrados pelo imperador e trabalhavam junto com ele na política. Para a gente ter uma noção do poder que eles tinham na época, da economia, alguns desses trabalhadores eles chegaram até a investir nas ferrovias, que eram um meio de transporte muito importante para retirar a produção de um país e levar para o interior. Para termos noção do poder econômico dessas elites, alguns desses plantadores de café, eles chegaram a investir em ferrovias, que eram um meio de transporte muito importante para retirar a produção lá do interior do país, levar para o litoral e do litoral ser mandado para fora. E alguns deles, eles chegaram a pegar empréstimo no exterior com ingleses, por exemplo, só para realizar esse investimento. Então, a partir de 1850, algumas mudanças ocorreram neste cenário no qual eles estavam vivendo. E essas mudanças só foram possíveis a partir da Lei Eusébio de Queiroz, a lei na qual proíbe o tráfico de escravos pelo Atlântico. E essa lei ela trouxe consigo um avanço no processo de abolição da escravidão no Brasil. Mas também para alguns fazendeiros ela não foi algo tão bom, né? Porque eles, a partir daquele momento, eles não poderiam trazer mais a sua mão de obra, que eram os escravos de fora. E se eles fossem buscar comprar aqui no Brasil, eles veriam que os escravos estavam muito caros e eles não conseguiriam comprar. Com isso, eles chegaram a ter dificuldades econômicas e alguns outros fazendeiros chegaram até à falência por conta disso. E como resultado dessa crise econômica, a elite do Vale do Rio Paraíba do Sul acabou entrando em crise e um novo grupo cafeicultor ganhou forças lá no norte, no oeste do estado de São Paulo. E isso também só foi possível porque eles empregaram a mão de obra imigrante. E essas pessoas, elas não eram escravas, eram pessoas que vinham de fora do estado apenas para trabalhar. As principais consequências do ciclo do café. A economia brasileira ficou muito dependente das exportações de café. Quando o preço do produto caía, o governo brasileiro comprava estoques e queimavam para aumentar o preço, ou seja, política de valorização do café. A região sudeste foi a que mais se beneficiou pela concentração do poder político e econômico, aumento de desenvolvimento industrial e urbano no sudeste
e imigração para as lavouras de café e indústrias da região. Os cafeicultores paulistas deram uma outra dinâmica à produção do café, incorporando diferentes parcelas da economia capitalista. E a mentalidade fortemente empresarial desses fazendeiros introduziu novas tecnologias e formas de plantios favoráveis a uma nova expansão cafeeira. Muitos deles investiam no mercado de ações e dedicavam-se a atividades comerciais urbanas e na indústria. Para suprir a falta de escravos, atraíram mão de obra a maioria de imigrantes europeus e recorriam a empréstimos bancários para financiar suas futuras plantações. O curto espaço de tempo em que a produção cafeeira se estabeleceu foi suficiente para encerrar as constantes crises econômicas observadas desde o primeiro reinado. Depois de se fixar nos mercados da Europa, o café brasileiro também conquistou o paladar dos norte-americanos, fazendo com que os Estados Unidos se tornassem o nosso principal mercado consumidor. Ao longo dessa trajetória de ascensão, o café nos finais do século XIX representou mais da metade dos ganhos com exportação. A adoção de mão de obra assalariada na principal atividade econômica do período trouxe uma nova dinâmica à nossa economia interna. Ao mesmo tempo, o grande acúmulo de capitais obtidos com a venda do café possibilitou o investimento em infraestrutura e o nascimento de novos setores de investimento econômico no comércio e nas indústrias. Nesse sentido, o café contribuiu para o processo de urbanização do Brasil. A predominância desse produto na economia nacional ainda apresenta resultados significativos no cenário econômico contemporâneo. Somente nas primeiras décadas do século XX que o café perdeu espaço para outros ramos da economia nacional. Mas mesmo assim, assinalando o período de crescimento da nossa economia, o café concentrou um grande contingente de capitais, preservando os traços excessivamente agrários e excludentes da economia nacional.